Primeiro ano! Beleza, galera? Vocês estão aqui com quem hoje? Com o professor Sanjay, tá? Turma, eu tô aqui no sítio, como vocês sabem. Espero que vocês estejam se cuidando. Eu tô quarentenando aqui, tá certo? E eu tô com recursos também didáticos limitados, tá certo? Eu peço desculpa pra vocês. Eu tô trabalhando com livro, com celular e com a minha cabeça, tá? Mas eu tenho tentado dar pra vocês aulas assim, dentro do meu alcance, o mais interessante possível, para não tornar esse um momento chato, um momento incômodo. Então eu peço que realmente vocês me perdoem alguma falha, tá certo? Me perdoem às vezes o improviso, tá? Mas eu estou tentando trabalhar com vocês em locais que para mim são muito prazerosos para a gente estar. Eu acho que vocês estão presos aí na cidade, a gente poder ter uma aula aqui num lugar como esse, na serra, ouvindo os sapinhos. Não sei se dá pra ver a lua ali, tá certo? A lua, sapinhos, passarinhos. Eu acho que é a maneira que eu tenho de tentar tornar esse momento um pouquinho mais agradável, tá certo? Então, por favor, me perdoem o improviso. Turma, hoje vamos trabalhar num tema que eu acho que, tipo assim, pra vocês já é bem sabido, mas vamos ter que seguir aqui o protocolo, tá? Gostaria que vocês pegassem o livro e fossem na página 87. O livro de vocês é muito bom, mostra de uma maneira extremamente detalhada, e vamos continuar trabalhando com reprodução. Trabalhamos com genética, conversamos sobre reprodução, seleção sexual, diversidade genética do ser humano, não é? Depois eu posso fazer para vocês uma aula só sobre genética e conservação, mas agora vamos falar sobre reprodução humana. Vamos trabalhar com os órgãos reprodutivos do ser humano, tá certo? E aí inicialmente vamos trabalhar com o órgão reprodutivo feminino, tá? E aí vamos dar uma olhada aqui o que é que o livro de vocês na página 87 vem trazendo aqui pra gente, tá? Olha aqui, eu vou ler aqui pra vocês. Página 87. Sistema genital feminino, não é? Compõe-se por órgãos situados externamente ao corpo da mulher e internamente, externamente. O que era conhecido como vulva, hoje é conhecido como pudendo feminino, tá certo? E de órgãos localizados no interior do abdômen, vagina, útero, um par de tubas uterinas e um par de ovários, tá? Então esse é o órgão feminino, ele possui partes externas e internas, tá bom? Se você parar para prestar atenção, a maior parte dele está de maneira interna. Então vamos dar uma olhada aqui, o pudendo, a parte externa, não é? Chamado antigamente de vulva, localiza-se na região baixa do ventre, entre as coxas, sendo constituído pelas estruturas denominadas lábios maiores, lábios menores, clitóris e vestíbulo vaginal, tá certo? Olha aí, os lábios maiores são duas saliências de pele que se estendem paralelamente desde a região inferior do púbis até a proximidade do ânus, tá certo? E os lábios menores que delimitam a entrada da vagina, na região denominada vestíbulo vaginal. Na região anterior ao pudendo feminino, perto da junção dos lábios menores, localiza-se quem? O principal, né? O clitóris, órgão com cerca de 1 centímetro de comprimento, assim como a glande do pênis, dotado de grande sensibilidade tátil. Então, olha só, o que é que quer dizer essa parte do órgão feminino com grande sensibilidade tátil? Turma, é por aí que se tem um maior prazer. O prazer do ato sexual, o prazer no tocar, o prazer no ficcionar, ele está relacionado, tá certo? Principalmente a essa parte. Como no órgão masculino, também nós vamos ter a glande, tá? Então, olha só que interessante. No período embrionário, eles têm, assim, a mesma origem, tá? Têm origem homólogas, podemos dizer assim, tá? Tanto a glande masculina como o clitóris feminino, eles são formados a partir da mesma fonte, tá bom? Quando a gente está ainda na questão embrionária. Então, vamos continuar aqui, A uretra das mulheres abre-se como uma pequena fenda no vestíbulo vaginal, entre o clitóris e a abertura da vagina. No vestíbulo, nos lados da abertura vaginal, desloca-se os condutos de um par de glândulas lubrificantes, tá certo? Olha aí, vestibulares menores ou glândulas de Bartolin,
produtoras de secreção lubrificante, olha aí, que facilita a penetração do pênis durante o ato sexual. Eu lembro que quando eu estava conversando sobre isso, os bola era todo tempo cochichando, todo tempo cutucando um ao outro. Vocês se aquietem, viu? Olha aí, ó. Em grande parte das mulheres que nunca tiveram relação vaginal, o orifício da vagina é parcialmente coberto pelo ímen, né? Uma membrana mucosa de função ainda desconhecida. Que função desconhecida, rapaz? E em geral se rompe no primeiro ato sexual. Em alguns casos, o ímen pode se romper e desaparecer em consequência de atividades físicas práticas na infância e adolescência, como andar de bicicleta, fazer ginástica, esse tipo de coisa. Então, antigamente, saindo um pouquinho do livro, né? A galera mais conservadora tinha essa questão de, tinha que casar virgem, não sei o que, isso e aquilo. E aí as meninas, quando perdiam esse ímen na adolescência, praticando esporte, andando de bicicleta, esse tipo de coisa, o que é que acontecia? As pessoas poderiam falar que essa moça não era mais virgem, e aí poderia impedir ela de casar, esse tipo de coisa. Que chato essa questão, né? Que primitiva. E aí ele diz aqui que o ímen também não tem uma função conhecida. Turma, a ciência ela é muito legal, que ela tem muitas linhas, né, de pensamento, e a linha de pensamento que eu trabalho é que o homem é um ser aquático. O homem é pelado porque ele tem uma relação muito íntima com a água. E o ímen seria um órgão que ajudaria a proteger, tá certo? As meninas até a chegada dos pelos. Então ele é perdido até naturalmente na adolescência, com exercício, justamente porque é o momento que estão chegando os pelos, que vão dar uma ajudinha ali na proteção no ambiente aquático, tá certo? Então o ímen é uma proteção no ambiente aquático ante a chegada dos pelos, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó, vagina e útero. A vagina é o tubo de paredes fibromusculares com cerca de 10 centímetros de comprimento, ó, que vai do vestíbulo vaginal até o útero, o qual se comunica. As paredes da vagina dilatam-se durante a excitação sexual e as glândulas vestibulares maiores secretam substâncias com função lubrificante que facilitam a penetração do pênis. Turma, estou aqui só acompanhando no livro, mesmo porque afinal não entendo tanto dessa questão de sexo, né? Professores fazem de doido. Olha aí, ó. Então, vagina, útero, órgão muscular oco de tamanho e forma parecidos com os de uma pera. As mulheres que nunca engravidam, em mulheres, aqui no livro de vocês, que nunca engravidam, ele mede cerca de 7,0 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura. A proporção mais afilada do útero, conhecida como quelvis uterino ou colo uterino, é rica no tecido conjuntivo fibroso e tem consistência mais firme que o restante do órgão. Olha aí, ó. Então a gente viu aí o útero e a vagina, não é? Vamos ver aqui o que aqui ele vai estar falando aqui na próxima página. Ele vai mostrar aqui os desenhos, onde se encontram os lábios e esse tipo de coisa. Olha aí, ó. Vai falar sobre a menstruação. Vamos dar aqui uma atenção legal para isso aqui, que isso aqui é importante, tá, turma? A menstruação. Olha aqui, ó. No interior do útero é revestido pelo endométrio, um tecido de glândulas e vasos sanguíneos, tá certo? E vasos linfáticos. A partir da puberdade, o endométrio torna-se periodicamente a cada 28 dias. Olha aí a coincidência com o ciclo da lua, que interessante, né? Mais espesso e mais rico em vasos sanguíneos, preparando o organismo da mulher para uma possível gravidez. Se esta não ocorrer, parte do endométrio que se desenvolveu é eliminada juntamente com o sangue resultante da degeneração desses vasos sanguíneos, em um processo chamado menstruação. O período entre uma menstruação e outra é chamado de ciclo menstrual. Tá? A porção superior do útero conecta-se a dois canais, as tubas uterinas, anteriormente denominadas trompas de Falópio, cujas extremidades situam-se próximas aos ovários e às gônadas femininas. Olha só, as tubas uterinas e os ovários aqui, né? Ovulação, oviodutos. Pronto. Formação dos óvulos e ovulogênese. Olha só que legal. As células diploides precursoras dos óvulos presentes nos ovários, as ovógenas, param de se multiplicar, crescem e iniciam a meiose, passando a ser chamadas de ovócitos primários. Olha aí, ó, ou ovócitos 1.
A meiose, entretanto, é interrompida ainda na prófase 1, e os ovócitos primários permanecem estacionados nessa fase, até a sua ativação por um hormônio produzido na parte anterior da glândula da hipófise, o hormônio estimulante do folículo, tá? Mais conhecido pela sigla FSH, do inglês, folículo estimulante hormônio, ou seja, um hormônio estimulante do folículo, não é? Então pronto, ó, cada ovócito primário envolvido por algumas camadas de células foliculares constitui o folículo ovariano. Ao nascer, a mulher tem cerca de 500 mil folículos em cada ovário, mais da metade deles, porém, irá se degenerar antes da puberdade. Aproximadamente a cada 28 dias, cerca de 20 folículos são estimulados a se desenvolver pela ação desse hormônio FSH. Destes, em geral, apenas um completa o processo de amadurecimento, tá certo? Vamos ver aqui a ovulação. Ovulação, o acúmulo de líquido no interior do folículo acaba por causar a ruptura e a liberação do ovócito secundário, fenômeno denominado de ovulação. O ovócito liberado é revestido por uma malha de glicoproteínas, a zona pelúcida, e por células foliculares. Nos mamíferos, o que se chama de óvulo é, de fato, um ovócito secundário, cuja meiose foi interrompida somente se completará se houver fecundação, tá certo? Pronto. Se o ovócito secundário não é fecundado, ele degenera aproximadamente 24 horas depois de ser liberado, sem concluir a meiose. Se a fecundação ocorre, porém, o ovócito secundário termina a segunda divisão meiótica e forma-se o segundo globo polar. Olha aí que legal. No globo polar, que geralmente degenera logo após se formar. No ovário, as células que constituem a cicatriz do folículo rompido desenvolvem-se formando na superfície ovariana um corpo amarelo ou corpo lúteo. Esse é apresentado por cor amarela em virtude do acúmulo de um carotenoide amarelo, a luteína. O corpo amarelo passa a produzir o hormônio progesterona. E aí, turma, vamos dar uma olhada aqui rapidinho também no órgão masculino, né? Pênis, bolsa escrotal e testículos, tá certo? Olha aí, pênis é o órgão copulador masculino. Ao longo do seu comprimento, há 3 massas de tecido eréctil, sendo 2 corpos cavernosos laterais e um afluxo de sangue durante a excitação sexual. O que é que ele quer dizer, pessoal? Que existe a uretra, tá certo? E existe também os vasos sanguíneos que eles vão se encher, né? Para ele se tornar maior, se tornar rígido. Tá muito escuro aí já, né, turma? Vamos ver aqui se melhora aqui dependendo do ângulo. Pronto. O pênis é percorrido longitudinalmente pela uretra, um canal que faz parte dos sistemas urinário e genital e serve tanto para eliminar a urina como o esperma. O escroto ou a bolsa escrotal. Olha aí, bolsa escrotal é uma bolsa musculocutânea situada entre as coxas, na base do pênis, e em seu interior alojam os testículos, as gônadas masculinas. Olha aí que legal, né? E lá vão ser produzidos quem? Os espermatozoides, tá certo? São as células aí, os gametas masculinos. Formação dos espermatozoides ou espermogênese. Turma, essa formação é muito interessante, que ela é muito sensível à temperatura. Então o testículo tem uma movimentação natural que é para se manter na temperatura ideal, tá certo? E aí o que é que acontece? Isso os cientistas acreditam que tem relação com a evolução. Que aí o homem não veio de seres de sangue mais frio, como os peixes. Então é como se uma espécie de adaptação para um ser de sangue quente, o testículo foi externalizado, tá bom?
Turma, desculpa a luminosidade, é porque eu fiquei gravando as outras aulas e aí ficou tarde aí pra gente estar trabalhando. Vamos ver se a gente vê aqui a lua enquanto tem aula. Tá certo? E aí o que é que acontece? Vamos ver aqui, ó. E olha outra coisa importante, que eu sempre converso com vocês também na parte de seleção sexual, né? A quantidade de gametas produzida pelo macho, né, na espermogênese é muito maior do que na ovulogênese, né? Vocês podem dar uma olhada aqui na página 91, tá certo? Então, turma, hoje nós vamos tratar somente dos órgãos. Eu acho que vocês já estão bastante aí por dentro, né? Vamos ver aqui, ó. Eliminação dos espermatozoides e ejaculação, glândulas seminais e próstata. Vamos só dar uma olhada aqui rapidinho. Glândulas seminais ou vesículas seminais localizam-se atrás da bexiga urinária. Produzem uma secreção viscosa que é lançada no ducto ejaculatório. No clímax da excitação sexual, o orgasmo, essa secreção constitui 85%, tá bom, do volume do esperma, tá bom? Ou sêmen. Como é chamado o fluido leitoso formado por espermatozoides e líquidos nutritivos. A próstata, localizada embaixo da bexiga urinária, é uma glândula com cerca de 4 centímetros que promove a porção inicial da uretra. A secreção prostática, que constitui entre 15% a 30% do esperma, é lançada na uretra e no ducto ejaculatório através de uma série de pequenos canais, tá bom? Então, olha só aí a prótese no que é que tem relação. Ela libera, tá certo? 30% do volume do esperma, tá bom? Olha aí, ó, embaixo da próstata e desembocando na uretra há um par de glândulas bulborretrais. Durante a excitação sexual, essas glândulas liberam líquido que contribuem para a limpeza do canal da uretra antes da passagem do esperma. E aí a gente vê isso por quê, turma? Porque a uretra, na verdade, nela não passa-se só o esperma, né? Nela também, no homem, passa a urina. E aí vem essas substâncias para fazer essa espécie de limpeza antes da passagem do esperma, tá certo? E aí a eliminação dos espermatozoides, a ejaculação propriamente dita, né? Pois, pessoal, a gente vai continuar falando de fecundação, tá bom? Na próxima aula. Hoje a aula ficou um pouquinho mais curta. Já tá tarde aqui, tá bastante escuro. Mas aí vocês podem ir acompanhando pelo livro. Eu quero que vocês deem uma olhada no livro de vocês. E aí eu vou passar a tarefa do livro relacionada a esse tema, tá bom? Obrigado, turma. Me desculpe aí mais uma vez aqui, escureceu da hora que a aula começou para agora, tá bom? Um abraço.